Olá, bom dia pessoal. Eu sou o Vanner Vendramini, eu sou o CEO da AutoSeg e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto bem interessante da parte de AM, que é a parte de onboarding e desligamento de funcionários e terceiros e outros tipos de contas. Mas eu vou falar um pouco com um pouco mais de abrangência. Eu gosto de colocar nesses dois contextos dois pontos interessantes: a parte de governança, a parte de segregação de função, de segregation, então vou comentar um pouco sobre isso também, nesses dois contextos, e a parte de integração com os sistemas de ITSM, como que a gente se preocupa em integrar os sistemas de AM com os sistemas de ITSM, principalmente nesses dois contextos, tá bom? Você tem um monte de requisitos para trabalhar com isso, né? Quando você fala de onboarding e desligamento, você começa pensando no fluxo de aprovação, mas elevando o nível de controle e o processo de automação, você pode chegar até na parte de gestão de acesso privilegiado. Então, a gente vai olhar isso com uma visão um pouco de alto nível para a gente tomar decisões estratégicas nesse contexto, né? E quais são as demandas, né? Importantíssimo do processo de onboarding e de desligamento é que você tem um ciclo de uma linha do tempo desse processo, né? Seja em cenários de usuários simples, como usuários de padrão pré-definido, né, que são mais simples de você fazer esse trabalho, você pode ter padrões de perfis já pré-definidos e tudo mais, até cenários mais complexos, né, cenários de usuários mais poderosos, com acessos a pontos importantes dos sistemas de ERP e tudo mais. Esses dois contextos vão ser olhados por diferentes pontos de vista, mas eles vão ter que estar requisitados, né, estar respondendo a todas essas demandas aí, da linha do tempo, da gestão de ter uma capacidade de federalização, de controlar múltiplos serviços e tudo mais, né? Então, quando a gente fala desse cenário de onboarding e desligamento, a gente vai abordar esses três componentes aí e alguns pontos sobre as etapas do meio do caminho do ciclo de vida do usuário, né? Demissão, afastamento, férias e tudo mais. Qual é o relacionamento que a gente precisa ter pensando nesse contexto? O mais importante é que você tenha uma visão do negócio, uma visão de como que o processo de negócio funciona. O que acontece muitas vezes nos sistemas hoje em dia é que as arquiteturas de rede nascem e evoluem com o tempo, e você tem empresas que têm estruturas que começaram a trabalhar com rede, igual eu, por exemplo, comecei a trabalhar com essa estrutura, com o Network 3.12, com o Novell Network 3.12, e essa evolução de todos esses anos, ela carrega dentro das estruturas da TI muita particularidade que a empresa teve há tempos atrás, ou que a estrutura de software e de serviços de TI tiveram há tempos atrás, e essa estrutura vai evoluindo e se mantendo com o tempo, mas mantendo coisas antigas. Então, o que acontece nos fluxos, nos processos da TI? Você acaba tendo cenários em que você tem comportamentos de ter que ter um formulário, ou um tipo de acesso, ou um tipo de autorização que existia por uma questão muito antiga. Então, eu costumo dizer que, para olhar para esses dois pontos, um ponto importante, um ponto de vista importante é olhar com a visão do gestor do negócio, de quem a gente está atendendo quando a gente contrata um funcionário e libera os acessos para ele. Então, ir lá e validar com isso. Muitas vezes isso pode ser funcional, às vezes pode ser disfuncional também. Então, tem que se equilibrar esse cenário, mas é importante entender qual que é o objetivo final do negócio, para que a gente não carregue estruturas que existam por conta do tempo, ou por conta de convenções que já não são mais necessárias, né? E aí, você começa a pensar em como que você vai trabalhar a integração com as bases autoritativas, por exemplo. Então, entender por que se tem mais de um RH fornecendo dado de cliente, de funcionário, quero dizer, né? Ou ver nas estruturas de contratação de terceiros, né, como que isso funciona e nasceu, por que existe
certo requisito que está dificultando o processo de integração disso aí, né? A gente teve experiência de ter clientes que começaram com 5 bases autoritativas só de funcionários, né? E na evolução do tempo vão diminuindo, conseguindo diminuir isso aí, porque entendem que, bom, esse cenário nasceu, havia 5 bases autoritativas porque tinha sido uma fusão de múltiplas empresas que gerou esse cenário. Por que se precisa disso ainda? Não se precisa mais. Então, tem uma evolução contínua e tem que ser revisada constantemente. Do outro ponto também é importante, nesse contexto, pensar no cenário de federalização. Como você pode transferir a responsabilidade das tomadas de decisão dos fluxos de contratação e de funcionários e terceiros? Na maioria das vezes, TI e segurança da informação não são as melhores áreas para tomar a decisão de quando fazer e como fazer. Então, a federalização dessa estrutura é muito importante, né? Transferir a responsabilidade para quem é de direito de ter aquela responsabilidade. Então, são pontos muito importantes de se avaliar quando se vai desenhar esse cenário, né? No outro cenário, quando a gente fala de demissão, de desligamento de funcionário, de terceiro e tudo mais, a gente tem a preocupação muito grande de, tirar os acessos e não deixar nenhuma sobra e tudo mais, mas e tentar automatizar isso ao máximo. Então, são sempre objetivos importantes, mas eles muitas vezes não podem ser atendidos. Você tem que pensar algumas saídas, né? O primeiro ponto importante quando a gente fala de demissão é que eu digo sempre que tem sempre que pensar num cenário de demissão, como ele é feito, o RH define, se cria uma requisição de remoção de perfis de acesso, de bloqueio de contas, toda essa visão de operações automáticas. Mas o processo de integração com atividades manuais, ele é cada vez mais constante. Muitas vezes, se você conseguir fazer todo o processo que é de TI, tecnológico, de software, automatizado, é bem provável que você ainda tenha que recolher notebook, talvez celular, ou outros elementos físicos, né, que vão ser necessários no processo de desligamento. Então, você vai ter que trabalhar isso aí também. É importante que você tenha sempre o primeiro item que está nessa apresentação, que é o disparo manual, que eu chamo de botão do pânico na demissão. Então, dependendo do seu tipo de negócio, isso pode ser mais necessário, mais eficiente. Então, você tem que avaliar se você está trabalhando numa empresa que tem um turnover baixo, ou não tem muito acesso a componente de risco, não tem acesso a, por exemplo, a dado de cliente, né? Então, porque esse cenário de LGPD elevou, graças a Deus, né, o modelo de controle de acesso aos dados. Então, um funcionário que tem acesso a dado de cliente e está sendo demitido, ele pode ser um risco. Então, é importante sempre pensar no botão do pânico, né? Ele tem que existir, e ele tem que ser extremamente controlado o acesso dele. Então, você tem que usar uma estrutura no seu IAM que tem um filtro de autorização muito, muito boa para poder controlar esse cenário aí. Entre esses dois períodos, a gente tem as operações de mudança, afastamento, férias, substituição diária e tudo mais. Então, as estruturas, eu costumo só trabalhar brevemente nesse ponto aqui, mas ele é uma discussão bem ampla. Esses 3 contextos de férias, de afastamento e de substituição de funcionário, eles são pontos muito importantes, mas você vai provavelmente planejar ele para uma segunda evolução, né? Eles exigem um pouco mais de detalhe, a menos que você pense num cenário mais pontual. Então, férias e afastamento, razoavelmente fácil, porque você consegue trabalhar em contextos de bloqueio. O cenário de substituição é um pouco mais complicado, vou falar um pouco mais dele mais adiante, né? Então, esse contexto vai estar
relacionado com o nível de maturidade que a empresa tem também, né? Então, principalmente na parte de férias e afastamento, quando tem substituição temporária, é uma etapa complexa de se avaliar, né? E principalmente quando a gente fala de segregação de função, né? Vou comentar brevemente aqui, porque a audiência é bem ampla, mas segregação de função, ou segregation of duties, que gera a sigla comum, que é de SOD, né, que é segregation of duties. A tradução em português é segregação de funções, mas eu diria que é mais de segregação de responsabilidades, né? E é importante entender, nesse contexto, como que ele se aplica ao negócio, né? Eu tenho aí uma expressão visual da segregação de função mais simples, mais tradicional, que as empresas de contabilidade começaram a avaliar lá no começo do século passado. Isso que é uma pessoa que compra, que paga e que recebe mercadoria, ela tem condição de trabalhar todo o processo de compra da empresa e subverter algum cenário disso. Então, uma pessoa que combina essas funções, né, funções que são integradas num processo de negócio inteiro, ela acumula essas permissões, né, esse nível de detalhe de operação dentro do processo de negócio. E hoje em dia, que essas operações estão sendo feitas computacionalmente, esse acúmulo de poder acontece muito, porque ele se concentra, né? As empresas, nos últimos 10 anos, trabalharam muito a evolução dos CSCs, dos Centros de Serviços Compartilhados. Então, você tem muita gente que cuida de muita coisa, né? E através de múltiplas empresas, inclusive. Então, e com as estruturas de sistemas automatizados, os ERPs, cada vez mais você automatizou processos e deu a menos pessoas mais capacidade de tomada de decisão. Então, segregação de função é isso, dado que eu tenho um certo contexto de negócio, eu tenho uma certa responsabilidade aqui, e que se eu juntar junto com essa outra responsabilidade, eu tenho um processo inteiro sob poder dessa pessoa que acumula esses acessos. Então, de certo modo, uma outra analogia é você colocar a raposa para cuidar das galinhas, né? Então, quem cadastra cliente, dá desconto e vende, pode cadastrar a vovozinha dele, dar desconto para vender 200 quilos de paçoca com desconto e dizer que recebeu da vovozinha, mas não recebeu, né? Então, é um cenário bem interessante, né? Dentro desse contexto, você vai ter que, como eu estava comentando, já num nível mais avançado de controle disso aí, olhar 2 pontos de vista. Primeiro, como que estão desenhados os perfis de acesso daquelas arquiteturas, né? Então, um ERP, mais de um ERP, mesmo cenários pequenos hoje em dia, principalmente que hoje você tem integração com e-social, integração com NFE, integração com Bacen, nas mesmas fintechs que estão começando agora, tem essas estruturas de integração com múltiplos sistemas externos, e se você tem muito acesso para gente que não deveria ter e gera um componente de ação errado num sistema como esse, você ganha uma dor de cabeça danada para depois ter que desfazer e de voltar atrás numa certa ação dessa. Então, mesmo esse contexto de quem tem o quê, ele é importante não só para empresas grandes, mas também para empresas pequenas hoje em dia que estão trabalhando com estruturas integradas com outras operações, né? É um ponto que você vai ter que trabalhar também com a visão do negócio. Aí, mais importante ainda, né? Eu tenho uma outra apresentação, até não tem nesse slide, eu vou comentar com vocês esse slide aqui, em que eu tenho uma comparação entre o negócio e as empresas e as equipes de TI, né? O negócio quer que desculpa, as equipes de TI, as equipes de TI e as equipes de auditoria, né? A equipe de TI quer fazer o software funcionar, entende? Então, nada mais como dar
direito de SAP-all no ambiente SAP, por exemplo, nada mais como dar um root, como dar um IBM user, como dar um administrator, e de qualquer sistema para um usuário final, ele vai ter poder de fazer tudo o que ele quiser, nunca vai ter um chamado de falta de autorização. E do outro lado tem a auditoria. A auditoria quer que seja exatamente ao contrário, nunca dá um acesso enorme, sempre dá exclusivamente aquilo que o usuário precisa, né? Hoje em dia, dá aquilo que o usuário precisa só no momento que ele precisa, né? O Zero Trust, ele começa por esse cenário. Eu entrego quando o usuário precisa, depois eu tiro. E depois que ele precisa, ele tem que pedir de novo. Eu entrego rápido, né? Validado e tudo mais. Mas aquilo que é crítico, eu só entrego quando ele precisa. Então tem essas duas coisas. Aqui do lado da auditoria, perfis bem pequenininhos. E aqui do lado da TI, entrega tudo para não dar chamada. No meio desses dois tem o negócio. Tem o time de negócio. Tem as áreas, cada necessidade dessas áreas, e elas não querem saber se é pequeno ou se é grande, elas querem que o processo funcione. Elas não querem caminhão parado no pátio da fábrica, porque quem deveria emitir a nota fiscal está faltando uma certa autorização, porque cortou um monte de autorização na última revisão da matriz de SOD. Né? Então, você tem que trabalhar a equipe de TI, com a equipe de controles e com a equipe de negócio muito integradas. Então, é um ponto muito importante para isso aí. Não é fácil, né? Então, a gente recomenda que você comece devagar, mas eu gosto de colocar esse slide aqui, que diz o seguinte, a gente sempre tem uma pergunta que vem dos nossos clientes, que estão começando e tudo mais, que o pessoal pergunta assim, mas, Vânia, eu vou primeiro arrumar a minha casa para depois começar o projeto de IAM, né? Aí ele vai fazer o que está escrito nesse gráfico vermelho, ele vai lá, está lá com 5.000 riscos de acesso, e daí ele põe lá em 0. Fez o processo de revisão de perfis, disparou a planilha para todo mundo foi lá, fez o sinal da cruz e clicou no pode, todo mundo aceitou os riscos que tinham lá, ou então tinha um gerente mais novato que pegou uma planilha lá e falou, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, saiu tirando um monte de coisas. E aí, quando começou a testar isso em produção, teve que voltar um tantão de coisa para trás, porque tinha relação de dependência em processos que estavam já automatizados, tudo mais. E aí, terminou de fazer esse processo de revisão, como está no nível 0 aí. E aí, começou a implantar o IAM. Uma implantação de IAM, se ela for muito rápida, ela demora 1 mês e meio, 2. Lá na média vai demorar de 4 a 6 meses. Passou 4 meses sem o IAM rodando, voltou a ter mais até às vezes do que já tinha de risco antes. Né? Eu costumo dizer que projeto de revisão de perfil sem IAM dura 3 meses. É um ditado generalista. Num outro contexto, se você tem a estrutura de IAM e você não tem controle nenhum nela, não tem problema nenhum, o IAM está lá funcionando. E aí você coloca um controle, coloca 2, coloca 3, coloca 10, e aí você vai estar descendo aquele gráfico lá, porque você põe um controle, dispara um processo de revisão de acesso, aí tem uma regra de segregação, que é a primeira que você colocou lá, aí vai aparecer 200 usuários lá, aí você dispara a revisão de acesso deles, e aí você faz paulatinamente conduzindo essa autorização, certo? Esse fluxo. Um dos pontos importantes é que o gestor tenha uma visão clara do que está acontecendo lá dentro. Então, a gente, por exemplo, recomenda de usar alguma coisa gráfica, uma coisa visual, como o que a gente usa no AutoSeg, que é um mapa de criticidades, que você consegue ver qual é o modelo que entregou aquela violação, né? O gestor tem que ter uma visão integrada disso aí, certo? Bem, eu começo um gancho com aquele segundo tópico lá que eu comentei. Dado que a gente tem processo de onboarding, processo de desligamento, processo de manutenção e operação, esses fluxos rodando na estrutura da TI, muitos dos nossos clientes têm cenários em que a estrutura de operação, de pedir serviços da TI, está lá rodando no ITSM, ServiceNow, Topdesk, GLPI, ou alguma estrutura de alguma das grandes integradoras, né, que tem softwares para isso também.
Remedy e tudo mais. Então, todos esses ambientes, eles estão lá como porta de entrada, uma interface padronizada, um ponto único de acesso, muito importante para as empresas, estruturas que vão medir e controlar a operação das equipes e tudo mais, né? Dentro desse contexto, os sistemas de ITSM são importantes para que você consiga ter pontos de entrada único. Mas tem um trade-off aí. Eu costumo dizer que a ITSM não é IAM. Ou, às vezes, tenta, mas normalmente não são muito bons, né? Mas o importante é que eles tenham uma integração grande, né? O começo e o final dos fluxos é muito natural, muito tradicional, muito tranquilo de se integrar com os ITSMs, né? O meio dos fluxos de operação, não. Então, dependendo do nível de maturidade do seu ITSM, você pode ter caminhos diferentes para seguir. Eu costumo dizer o seguinte: se o fluxo de requisição de acesso, seja para onboarding, seja para modificação, de desligamento e tudo mais, ele está detalhadamente implantado no ITSM, pode ser uma integração mais transparente, né? Dependendo do IAM que você está usando, né? A gente na AutoSeg tem um IAM todo completamente funcional por API REST. Então, é muito tranquilo de reduzir operações. O ITSM, ao invés de mandar para uma outra fila manual, mande por API para dentro do IAM. Então, agora, se o seu ITSM não tem um nível de automatização bom, já implantado, tem um trade-off grande aí, que se você transferir para o ITSM a responsabilidade de cuidar de aprovação lá, você vai ter que parametrizar o ITSM para isso, né? Você pode configurar no IAM, como a gente tem alguns clientes, por exemplo, ServiceNow, que consulta o IAM para saber quem é o aprovador, consulta para avaliar se tem segregação de função e tudo mais. E em casos particulares, vou comentar já na sequência, manda para o IAM para rodar um fluxo que é o mais, eu diria que é o mais comum de não valer a pena de botar no ITSM. Mas se você não tem esse processo já definido lá, você vai na configuração, na implantação do IAM, implantar o IAM, configurar dentro do IAM, e depois você vai ter que parametrizar o ITSM para ele começar a pingar o IAM para tomar decisão, porque ele não sabe tomar decisão. Se um sujeito tem que dar uma aprovação porque ele está ganhando um perfil de acesso e tem um aprovador do sistema, um aprovador do perfil por área de negócio, esse perfil está no kit de acesso, que tem aprovação especial, não pode ser pedido isoladamente. Esse perfil tem um componente de autorização crítico que dá direito do usuário ler a lista de material de um certo produto que é propriedade intelectual restrita. Então, você tem um outro caminho de aprovação ainda. O ITSM não sabe fazer esse tipo de conta. Tem que ser no IAM isso, né? Então, se o seu ITSM não está com esse nível de maturidade e você precisa de uma maturidade alta, a demanda por maturidade alta está motivando o ITSM, a avaliação entre colocar no ITSM ou não é uma decisão muito importante, tá? Dentro desses fluxos eu comentei lá da onboard e tudo mais e tal, falando desse assunto do ITSM, um fluxo que eu considero mais difícil de colocar no ITSM é o de revalidação de acesso. E aí vocês vão falar assim, pô, Vânia, mas por quê? Na revalidação de acesso não é o gestor entrar lá e dizer se o usuário pode ou não ter a conta? Se for só isso, beleza, tudo bem. Acontece que você está pensando se você está pensando num projeto de ITSM mais robusto, com segregação de função, com kits de acesso, com estruturas de concessão de acesso e revelação rápida, como sugere a estrutura do Zero Trust, o processo de revisão ele é muito constante e ele vai no nível do detalhe da autorização, né? Então, o ITSM não vai ter condição de fazer. Normalmente, o impacto é bem baixo disso. Vou dizer por quê. O ITSM está sendo, ele é utilizado nas empresas principalmente para que seja um ponto de acesso do usuário, para que o usuário vá lá e peça essa autorização. Então, é um ponto de acesso para o usuário pedir.
e para a TI monitorar e fornecer serviços de uma maneira automatizada e monitorável mais facilmente. O processo de revisão de acesso, de revalidação de acesso, ele tem uma característica que ele é disparado sob demanda, automaticamente, né? Ou ele acontece a partir de um evento. Então, ele não parte do usuário, ele parte do sistema. Então, o processo de revalidação de acesso tradicional é de 3 em 3 meses, eu disparo uma revisão para usuários que têm acesso de TI ou violação de segregação de função. E aí isso vai gerar uma requisição de acesso, uma requisição de revalidação de acesso, vai falar, gestor, por favor, verifique se esse usuário deve ter a conta nesse sistema ainda. Essa conta tem esse perfil. Também verifique se ele deve manter todos esses. Esse perfil aqui em particular é aquele que lança mísseis nucleares. Então, você diz aqui um joinha bem bom nele. E ele, porque ele tem cadastro de fornecedor, pedido de compra, recebimento de mercadoria, ele viola essa regra de segregação de função. Se você abrir essa regra e remover esse perfil aqui do meio, que é do pedido de compra, que ele, por exemplo, num caso de monitoramento integrado, como a gente faz na AutoSeg, você tem lá assim, ele não rodou nos últimos 3 meses esse processo de pedido de compra. Ele só cadastra o fornecedor e marca que recebeu mercadoria. Por que você não remove esse acesso aqui? Daí o gestor vai lá e vê detalhadamente cada um desses cenários e toma a decisão pontual disso aí lá. Mas vejam que nesse contexto fica fácil para o gestor, porque ele é acionado, ele não quer acionar alguém. Então, o ITSM, a integração no ITSM para revalidação de acesso, ela tem um nível baixo de necessidade. Uma necessidade que é importante ela ter, lá no ITSM, é poder ter controle disso dentro. Então, o importante é que você dispare o processo, o gestor vá no IAM, faça esses cenários, e o IAM atualize o ITSM para dizer, tem 1.500 revalidações acontecendo nesse momento, tem 50% está dentro do prazo, 30% está faltando 2 dias para expirar, e tem 20% que já expirou, e você informa isso, o status dessas requisições continuamente para o ITSM fazer esse cálculo e poder estar lá nos dashboards do ITSM, da TI, centralizadamente, lá também no time de compliance, toda essa informação. Então, em particular, né, o cenário da revisão de acesso é um cenário em que a gente recomenda essa revisão do ITSM. Com isso tudo, você vai ter bastante rastreabilidade, né? Você vai ter essa metrificação que eu comentei também, né? Eu pus um gráfico simples aí da integração do ITSM. Cada uma dessas etapas, ela tem processos de integração particulares, né? E como eu comentei no início, né? A entrada de um pedido é muito fácil de começar no ITSM e logo ela seguir para o IAM. A gente no AutoSeg, inclusive, tem estruturas para você conseguir colocar dentro de iframes, que é um caminho bom para você fazer o ponto de entrada ser o mesmo, e a transição de um sistema para o outro para o usuário final, de baixa qualificação na área de tecnologia, ser transparente. E a parte final também, que o ITSM está lá esperando um certo processo que ele disparou e que o IAM volta para ele e informa que ele foi finalizado, né? Nesse meio caminho, a gente tem a parte de aprovadores, de aprovação, que é um pouco mais complexa de se fazer, como eu comentei, principalmente se ela vai evoluir com o tempo. E a parte técnica é bem interessante de integração, porque lembra que eu comentei lá no início que você vai ter processos que vão ser manuais? É importante que seu IAM devolva para o ITSM esses processos manuais, tanto no onboarding, né, na contratação de um funcionário, de um terceiro, quanto no desligamento, né, para que o IAM possa disparar para o ITSM uma entrada na fila do pessoal de dispositivos, né, de hardware, de infraestrutura, que um funcionário novo vai entrar e pegar um notebook do tipo tal e tal e tal, de acordo com o carro que ele veio, que o IAM descobriu lá
do sistema de RH na entrada, né? Então, pessoal, de modo geral, era isso que eu queria comentar com vocês. Tem alguns slides aqui rápidos sobre o que a gente faz na AutoSeg e tudo mais, mas vou direto para meus contatos aqui e agradeço a atenção de vocês e a gente está à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter e é isso. Um abraço a todos e bom final de dia no evento para vocês. Tchau, tchau.